Olá! Na aula passada, nós falamos sobre integrais múltiplas e integrais repetidas e mencionamos o fato de que, dependendo do sistema de coordenadas, é possível que uma integral múltipla se transforme em integrais repetidas. Qual é a vantagem disso? Que integrais repetidas, na verdade, são 3, 2, n integrais simples que eu sei fazer com muita facilidade, enquanto que às vezes as integrais múltiplas são mais difíceis de fazer. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, se a sua geometria do seu sistema de coordenadas se ajustar à geometria do seu problema, tudo tende a ficar mais simples. E é isso que faz com que as integrais múltiplas elas acabam recaindo nesses sistemas mais adaptados à geometria em integrais repetidas. Vamos ver como é que isso acontece, fazendo num primeiro momento a análise bidimensional do sistema de coordenadas polar, que é como está sendo dito aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, definir esse sistema de coordenadas. Então vamos pensar nesse sistema de coordenadas dessa maneira, como se fosse um transferidor, e eu quero localizar um ponto qualquer nesse sistema de coordenadas. O que eu tenho que dar nesse sistema de coordenadas para localizar o ponto? Eu tenho que dar direção e sentido, evidentemente, né? Eu tenho que dar relacionada a esses elementos que estão apresentados aqui. Então, eu posso variar o ângulo, que nesse caso aqui seria esse ângulo. Eu posso variar a extensão, que nesse caso aqui está na direção que eu chamei de direção radial ou direção R. Eu vario o θ nessa direção, por isso que eu coloquei o vetor unitário assim. E eu vario o R nessa direção, essa direção positiva de variação da coordenada R, que é o aumento do R, né? Então, eu localizaria o ponto, um ponto P qualquer, como estando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais ou menos, né? 11 ou 12, sei lá. Tem piques aqui, né? E há um ângulo de π sobre 6, que é 30 graus. Então, eu escreveria essa localização como um par ordenado, em que eu dou o valor da extensão até a origem, que é o R, e eu dou o ângulo que ele faz. Então, essas duas variáveis são as variáveis chamadas polares, certo? Então, no caso do P, o P, que é o nosso vetorzinho, né? Ou, se preferir, o ponto, ele pode ser escrito como 11, que é o R, sobre 6, que a gente sempre escreve usando o radiano, tá? Nessas situações. E eu posso escrevê-lo também dessa maneira que aqui está, né? Ele é 11 unidades em R e ele anda π sobre 6 na direção θ. Então, ele andou π sobre 6 na direção θ e depois andou 11 na direção R, ele caiu aqui, era onde o Q estava. Evidentemente, existe uma relação entre esse sistema e o sistema cartesiano, porque eu posso dizer o quê? Eu posso escrever aqui assim, eu vou mudar aqui para θ, né, que é o ângulo que eu estou usando e não φ, tá bom? Mas isso evidentemente não é relevante, tá? Então aqui é θ. E nós sabemos pela trigonometria que essa distância aqui é r cosseno θ, mas ela é o quê? É o x, né? Eu sei que dado um ponto, o x dele é o r cosseno θ, e esse aqui é o y. Então eu sei que o y vai ser igual ao r seno θ. Então eu tenho essas duas transformações, e essas aqui são as transformações que me permitem passar de um sistema polar para o sistema cartesiano. Enquanto que eu posso inverter essas duas aqui, né? Eu posso, por exemplo, fazer o quadrado, somar, aí o θ desaparece, fica r ao quadrado. Eu posso dividir um pela outra, o r desaparece e fica uma tangente de θ. Então, eu obtenho essas duas expressões, pelas quais eu posso sair do sistema cartesiano e ir para o sistema polar. Então, essas são as transformações diretas, se vocês preferirem, e essas são as transformações inversas. Tá certo? Ok.
Vamos pensar agora nas chamadas curvas e superfícies coordenadas, porque elas são importantes, principalmente no caso tridimensional, que nós vamos ver em uma outra aula. Então, vamos pensar o sistema cartesiano. Existe uma curva coordenada, que no sistema cartesiano é uma reta, chamada curva coordenada em y, que é obtida fazendo o quê? Fazendo x igual a constante. Então, quando eu faço um x igual a constante, por exemplo, um x0, que está aqui, né, seria o x0, eu posso variar o y, então eu posso mexer no y o tanto que eu queira, e eu tenho, então, uma curva em y que é igual a dy. Eu posso fazer a mesma coisa, então, em x, aqui o x0 é 5, né? Posso fazer a mesma coisa em y, o y aqui é 1, e então eu fixei o y como sendo igual a 1, então 0, né? E eu posso variar o x, eu escrevo isso dizendo assim. Vejam que com dx e dy, essa curva aqui estaria associada ao x, né? Eu posso criar um elemento de área, olha só o elemento de área que aqui está. Ele tem uma distância dx e uma distância dy, ele é um retângulo. Então o elemento de área vai ser simplesmente o produto deles, dx vezes dy, tá certo? Então esse é o elemento de área. Agora, nós podemos... então essas são as duas curvas cartesianas, né? Evidentemente existem infinitas, né? Porque existem infinitos y que eu posso considerar e infinitos x que eu posso considerar. Vamos ver agora no caso polar como é que esse quadradinho aqui, que determina o elemento de área em coordenadas cartesianas, como é que ele fica? Ele certamente não vai ficar da mesma maneira. Vamos pensar? Olha só. Eu agora vou fazer o quê? Eu vou fazer uma curva coordenada com r constante. Então, essa curva coordenada aqui é um círculo, certo? É esse círculo que está aparecendo aqui. Então, ela está aparecendo como um CR, tá? Uma curva coordenada aqui, está associada ao θ, perdão, está associada ao dθ, né? Que é o θ que está variando aqui, ou seja, o R está fixo e o θ está variando. E eu tenho uma outra curva coordenada aqui, que são os raios. Quando eu fixo num θ qualquer, então, por exemplo, θ0 igual a π sobre 3, e eu então posso variar o R aqui. Então, quando eu vario o R, eu tenho o meu CR. Certo? Então, vejam só. Eu vou agora fazer o elemento de área. Mas vejam que o elemento de área ele não é exatamente o mesmo do elemento de área em coordenadas cartesianas, né? Se vocês pegarem aqui um caso mais maiorzinho, só para ter uma ideia, é isso aqui, mas aqui não é infinitesimal, mas não importa, né? Estou pegando um caso assim, desse tipo aqui assim. Então esse elemento de área aqui, por exemplo. Como é que eu monto esse elemento de área? Eu vou montar esse elemento de área da seguinte maneira. Eu pego uma variação de infinitesimal do R, que está aqui, né, que é sobre a curva, esses raios, né, que definem a variação do R. Eu multiplico por essa dimensão que aqui está. Aí você fala assim, mas não é um retângulo, mas é infinitesimal. Então, lembra que eu sempre posso fazer isso. Mas quanto que vale essa dimensão aqui? Essa dimensão aqui é um arco. E não é dθ. Dθ é a variação do ângulo, mas o arco eu tenho que multiplicar por R. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é que essa distância, que é o que eu estou mexendo aqui, é R dθ. Então, eu tenho um comprimento R e um comprimento R dθ. O elemento de área vai ser a multiplicação dos dois, porque eles são infinitesimais. R dθ. Essa é a importância deles serem infinitesimais. Eu posso simplesmente multiplicar um pelo outro como se eles fossem um quadrado. Porque eles se aproximarão de um quadrado tanto quanto eu queira quando eu for diminuindo os valores de dr e dθ, ou seja, indo para uma situação infinitesimal, tá bom? Então é isso. Então vamos fazer um exemplo agora para entender melhor isso. Vamos calcular a área de uma circunferência, é bem simples, a área de uma seção de um círculo, na verdade, né? Que é esse que está representado aqui,
laranja, vamos calcular isso usando a ideia de integração, mas integração agora usando coordenadas polares. O que é uma área em coordenadas polares? A integração do elemento de área. Mas quem é o elemento de área? Nós vimos aqui atrás. Era R, R, θ. Então, a integração disso aqui tem que ser, né, tanto a integração em R quanto a integração em θ, a integração disso aqui tem que me dar o quê? A área. Então, eu simplesmente vou escrever essa integral nos limites que me interessam, ou seja, eu estou variando o R do valor 0 até 3, né? Sempre, né? Indo de 0 a 3, o R aqui, né? Em todos os casos. E eu estou variando o θ de 0 a π sobre 5, ou seja, o θ está variando de 0 até π sobre 5. Então, a hora que eu faço essa soma de todos esses casos, o que eu obtenho é a área laranja, né? Assim, da seguinte maneira, é como se eu tivesse esse raio aqui, que é a conta que eu faço de 0 até 3, né? Agora, quando eu vario o θ, eu vou fazer nesse raio varrer toda essa área. Então, quando ele vai até π sobre 5, eu obtenho exatamente a área que eu quero, que é a área alaranjada. Mas vejam o que acontece, olha que bacana. Essa integral aqui é a integral em θ. E esses dois aqui são R's. São integrais diferentes, essas variáveis são independentes, senão elas não poderiam estar sendo coordenadas, funcionando como coordenadas. Então, eu posso simplesmente escrever aquela integral dupla, pode, na verdade, ser escrita como uma integral repetida. Tá? Eu posso calcular cada integral independentemente. Então, são duas integrais simples. Uma integral dupla se transformou em duas integrais simples. Eu faço essa conta é fácil de ser feita, e eu obtenho simplesmente esse resultado que aqui está. O resultado não é importante, né? O que é importante para nós aqui é a percepção que o ajuste da geometria, vejo que isso aqui está totalmente ajustado, a geometria do meu problema, né? Que é a geometria de uma circunferência. Então, na verdade, eu usei as curvas coordenadas aqui, né? Essa é a curva coordenada do θ igual a 0, essa é a curva coordenada do π sobre 5, θ igual a π sobre 5, e essa aqui é a curva coordenada do R igual a 3. Então, o meu sistema encaixa perfeitamente em cima da minha figura. E é isso que faz com que esse resultado aqui possa aparecer. Tá certo? É esse encaixe entre a geometria do meu sistema de coordenadas e a geometria do meu problema particular, que no caso aqui era calcular essa área. Então era isso que eu gostaria de ter apresentado. Muito obrigado por assistir.